Pronto. Beleza, vamos lá então. Aí eu vou, nessa área, igual, a gente tem muitos jargões, então quase tudo que eu vou falar hoje vai ser meio uma introdução dos jargões. Eles colocam uma desigualdade. E o grande lance desse artigo, talvez para mim, foi perceber uma estrutura interessante dentro de contextualidade quântica, que é essa estrutura de antidistinguibilidade, que eu achei muito bonitinha. Mas tem um outro lance, meio um spin-off dessa coisa, que foi definir um cenário meio mesclado entre as duas grandes descrições da área, que é a descrição FLS e a CSTAB. Então, vai ter um montão de jargões e eu vou tentar ir razoavelmente tranquilinho neles para descrever os resultados e depois falar de algumas coisas mais especulativas que eu andei pensando. Então, as definições, as primeiras definições aqui é de cenário de contextualidade, né? Então, tudo precisa estar bem definido no sentido de o que você está permitindo ou não acontecer nas suas medições, né? Então, o cenário de contextualidade deles é mais ou menos um novo approach, dá para pensar de um novo approach para contextualidade, então é o enésimo mais um approach aqui de contextualidade, onde você tem três conjuntos importantes aqui. Então, X vai ser um conjunto de outcomes, de saídas do seu sistema, aonde você está relacionando a esse conjunto de outcomes dois outros conjuntos de conjuntos, M e N aqui. O M vai ser o conjunto de medições completas que você vai fazer. Então, essa aqui é a definição formal, mas eu vou ver com calma ela. E essa aqui, o N, vai ser um conjunto de medições incompletas, mais ou menos. Mas, novamente, essa definição formal. Mas vamos dar uma olhada mais para frente em grafinhos, que vai ficar talvez mais claro o que significa. E aí um cenário de contextualidade vai ser definido por esses três conjuntos. O conjunto X é só um conjunto de labels, onde você coloca os outcomes, mas os outros, eles têm uma certa estrutura, certo? Você pode pensar nesse conjunto de M caligráfico como um conjunto de medições, ou seja, todo mundo ali dentro é um conjunto de outcomes, que eu vou chamar de completo, e o N vai ter coisas que não são necessariamente completas. Então, vamos entender isso. O que é esse conjunto M caligráfico? Vai ser todo mundo que é desse jeitinho aqui. Você tem um conjunto que a gente vai representar por um grafo. Esse aqui é o conjunto maximal de medições. E cada uma das saídas que você vai ter nesse conjunto pode aparecer, mas na verdade deve aparecer. Então, se você faz uma medição, você vai estar tentando observar algum desses outcomes aqui, que eu descrevi como 0, 1, 2 ou 3. Então, se você for lá no laboratório e fizer essa medição, com certeza algum deles vai aparecer. Então, e no meu cenário, no cenário C aqui, a gente coloca todos esses conjuntos de medições que são medições maximais, e eles vão ser representados aqui por uma hiperaresta pretinha, ok? Ô, Rafael. Pode perguntar. Esse M caligráfico, Uhum. ele seria uma coleção de conjuntos com essa propriedade, mas isso não inclui qualquer conjunto, né? Porque senão, por exemplo, você inclui o Não conjunto inclui de todo qualquer mundo conjunto. e exclui o resto. Isso é um detalhe técnico, mas assim, por exemplo, você não, são todos conjuntos que não contêm a si mesmo, por exemplo, e que basicamente significa que você vai ter. Mas eu acho que você perguntou assim, se o conjunto não pode ter todos os outcomes. No caso aqui pode, é isso que eu coloquei aqui nesse cenário aqui, o XX vazio. Você tem um cara onde o conjunto, a medição tem só uma medição, e essa medição é uma medição completa que descreve todo mundo, todos os outcomes do seu cenário. Isso pode acontecer, certo? Só que esse é um cenário não muito interessante,
mas isso é permitido, né, dentro da definição. Tá. Ele só não é muito interessante, né, porque você não vai ter contextualidade aqui, né, mas tudo bem. Então, isso só para entender o que são os esses conjuntos M aqui. Eles vão ser os hipergrafos e as bolinhas dos hipergrafos, nesse caso, vão ser os conjuntos, vão ser os outcomes que podem sair desse seu experimento. Ok? Mas você tem outros hipergrafos, que eu vou representar como, igual eles representaram, com esse dash daqui. Agora, nesses hipergrafos, você tem um conjunto possivelmente incompleto de saídas de um experimento que você fizer. Então, se você fizer um experimento, pode ser que você não observe um experimento com perda, digamos assim, um experimento parcialmente maximal, que é representado por esse hipergrafo aqui. Pode ser que você não veja nenhum desses outcomes aqui, mas porque o outcome correto seria o 4, digamos assim. Então, é um tipo de hipergrafo onde existe a possibilidade de não acender uma dessas luzinhas aqui no seu experimento, ok? E esses dois conjuntos de medições completas e de medições parciais são os dois outros elementos, além do conjunto de saídas total, dentro de um cenário de contextualidade do Duarte e Leafer, nesse approach deles aqui. Tudo bem? Tá. Ok? E a gente pode Ô, descrever... Rafa, desculpa, eu posso só te interromper antes de você... Assim, Pode. desculpa, você acabou de explicar, mas não ficou tão óbvio para mim assim o que exatamente são esse M e esse N caligráfico acho que num cenário mais físico, assim. Talvez num experimento mais concreto. Você tem algum exemplinho assim? Você pode pensar assim, imagina que você tem um fóton, um par de fótons emaranhados chegando no seu experimento. Você pode fazer uma medição num dos braços, numa das partes, certo? Você pode fazer uma medição na outra parte. E você pode fazer essas medições em sequências, ok? Isso são diferentes medições. Cada vez que você faz uma medição, essas medições vão te dar outcomes, certo? Aqui eu coloquei vários outcomes, certo? Nesse caso do fóton, se você está mapeando o fóton como um qubit de polarização, vai te responder uma pergunta sim ou não, certo? Então, teria só duas bolinhas, certo? Vamos supor que você está fazendo um experimento e você perde um dos fótons, você tem perda de fótons, que é comumente o que acontece. É comum de acontecer que você não tem uma precisão muito boa e você perdeu um dos fótons. E talvez você perca ele sistematicamente. Então, um dos outcomes nunca aparece porque você está perdendo sistematicamente por causa de algum defeito lá da sua mesa ótica. Então, esse tipo de coisa seria mapeada por um hipergrafo assim, por exemplo. Agora, se você faz a mesa bonitinha, faz as medições bonitinhas e coleta sempre um conjunto de outcomes que eu estou chamando de completo, isso estaria relacionado com esse outro hipergrafo aqui. Aí você tem certeza que os fótons estão chegando e quando acender a luzinha, ou quando o seu detector notar um fóton, você tem certeza que algum deles acendeu, assim, algum outcome foi lido. Tudo bem? Perfeito, obrigado, Rafa. Mas isso pode ser, isso aqui, essa é a descrição geral. Eu te falei em fótons, mas pode ser qualquer coisa, realmente, assim, é uma descrição geral. Qualquer medição que você fizer, tem qualquer outcome, qualquer conjunto de outcomes possíveis nessas medições, e essas medições aqui parciais, certo? E você tem então você tem cenários um pouco mais interessantes do que aqueles. Esse aqui é um cenário particularmente interessante, é o triângulo de Specker. E olha só que bonitinho.
ele tem 3 conjuntos de medições maximais, A, B, C, onde você vai fazer, por exemplo, uma medição e obter A e B, numa outra medição você obtém A ou C, certo? Mas aqui você não tem as medições parciais que eu descrevi antes. Esse cenário é famoso na literatura, é por isso que eu estou dando um nome para ele. Ele é importante, certo? Mas você tem esse outro cenário aqui. Esse é um cenário que eles introduzem, até onde eu sei, justamente porque eles querem caracterizar um pouco essa antidistinguibilidade em um modo operacional, porque a gente tem essa descrição para a teoria quântica, então eles meio que operacionalizaram, eles deixaram uma coisa mais cenário friendly. E esse cenário aqui, agora o que acontece? Você tem uma medição completa, que é descrita por esses outcomes A1, A2, A3 ortogonal, e você tem 3 medições que são parciais. Essas medições A1, A1 ortogonal, A2, A2 ortogonal, A3, A3 ortogonal. Isso forma um outro cenário na descrição deles. Até aqui é um pouco matemático mesmo, porque simplesmente eu estou desenhando grafos, botando vértices e essa é a descrição matemática, mas isso tem um apelo físico grande, que eu vou tentar explicar depois. E aqui porque é um pouco chato ficar escrevendo um monte de hipergrafos, às vezes eu vou fazer linhas só, mas eu acho que vai ficar claro dependendo do que eu for falar. Então aqui as linhas pontilhadas juntam 2 caras, mas todo mundo que tiver numa mesma linha escura está dentro de um contexto. Isso é só uma coisa que eu fiz aqui. Acontece em alguns casos na literatura também de TIs, mas isso tem uma coisa específica de grafos, mas não vem ao caso. Então, outro jargão que que eu preciso apresentar é o jargão de valoração ou value functions. É uma valoração em português, eu acho que é o nome que eu costumo escutar. E uma valoração, ela é um tipo de função que é dependente do cenário ao qual você está considerando. Então, uma valoração, de modo geral, ela vai ser só uma função que vai pegar os outcomes e dizer sim ou não. É uma resposta de sim, é uma resposta a uma pergunta de sim ou não, essas valorações, certo? Agora, o que acontece é que essa valoração ela vai estar associada ao cenário. Como que ela vai estar associada? Toda vez que essa valoração atingir uma medição completa, ela tem que, pelo menos para alguém, responder sim. Ou seja, para pelo menos alguém, ela tem que entregar o valor 1, ok? Por quê? Porque nessas medições completas, você sabe que alguém vai aparecer, ok? E se alguém vai aparecer, e algum dia eu gostaria de descrever estatística, isso é um pouco mais para frente, mas se eu quiser descrever a estatística do que está acontecendo em termos de perguntas de sim ou não, eu preciso ter uma descrição onde essa pergunta de sim ou não responde sim com alguma probabilidade, porque tem alguma probabilidade daquela saída acontecer. Então, matematicamente, essa foi a intuição física, mas matematicamente, o que eu quero é forçar que as valorações em grafos hiperarestas representando medições completas entreguem pelo menos um valor 1. Isso não necessariamente vai acontecer para valorações em hiperarestas parciais. Então, isso aqui é a descrição da função, é uma coisa meio simples, é só você estar descrevendo uma coloração ali de branco ou escuro na sua hiperaresta representando uma medição completa, mas eu tenho certeza que pelo menos um ali vai ficar escuro, ok? É um pouco matemático isso. Mas vocês estão conseguindo... Se qualquer pergunta, por favor, fala, porque isso aqui é meio jargão só, mas ok.
É um pouco fundamental porque a gente vai escrever, certo? Agora, como que fica para os conjuntos não, que são só maximamente parciais, ou são, eu estou chamando de incompleto, é um pouco luz, mas tudo bem. Agora, não vou requerer que alguém seja mandado para o valor 1 mais, ok? Porque às vezes pode ser que esses outcomes não apareçam, certo? Mas, se alguém aparecer, ou seja, se essa valoração descrever 1 para algum desses outcomes, eu vou dizer que descreveu 1 para, no máximo, uma saída, ok? Então, a questão é, se eu for fazer uma pergunta de sim ou não para esse conjunto, ou eu respondo não, ou só alguém ali vai responder, só uma pessoa ali vai responder sim. Eu não posso ter 2 sims, ok? Eu não posso ter dois outcomes ali sendo valorados pelo número 1 ao mesmo tempo nessa hiperaresta N, ok? Isso para todas. Agora, então, vamos tentar entender isso num cenário simples, que foi aquele cenário de Specker que eu mostrei. Então, o que são essas funções? A gente pode mapear essas funções usando famílias de valores zeros e uns, certo? Então, por exemplo, pega um conjunto que tem 3 labels, 3 outcomes. Todas as famílias possíveis são essas aqui. Só que para cada contexto, ter que essas famílias de valorações vão ser possíveis ou não. Então, por exemplo, num cenário onde você tem essa tripla ABC e todo mundo é possível, você tem essas valorações aqui possíveis: 001, 010 ou 100. Corresponde a você dizer que o A está me entregando 1, o B está me entregando 0, o C está me entregando 0, ou permutação disso. Isso é uma valoração para esse cenário que é meio trivial, ok? É um cenário onde você só tem uma medição completa que detém todas as saídas possíveis do seu cenário. Agora, e uma coisa importante é que isso daqui está dando um conjunto finito, né? Então, não é necessário, mas assim, na verdade, não sei se, acho que é necessário. O conjunto de todas as valorações possíveis, a gente vai chamar de VC. Ou seja, está relacionado ao cenário. Todas as valorações possíveis, dado ou correspondendo a um cenário. Ok? Vamos ver agora um exemplo importante que é nem sempre um cenário tem valoração. Esse cenário de Specker, ele é um exemplo disso. Se a gente for tentar seguir essa regrinha de escrever as funções V e procurar alguém que cabe nessa descrição para o cenário de Specker, a gente não vai achar. Por quê? Para esse cenário aqui, a gente precisaria ter que alguém indica 1. Para esse aqui, também. Mas quando a gente fizer isso, sempre vai ter o terceiro, que vai acabar ficando com 2 respostas iguais a 1. E isso não pode acontecer pela definição. Ok? Então, isso é uma coisa razoavelmente interessante, que nem todo cenário tem valoração. Então, tudo que você descrever, você vai ter que descrever assim, quando tiver uma valoração no cenário, pode acontecer isso. Certo? É uma coisa importante para deixar em mente, né? Agora eu vou descrever os modelos quânticos que você pode obter ou representar nesses cenários de contextualidade. Bom, um modelo quântico num cenário de contextualidade consiste no que a gente está acostumado. Então, primeiro você tem que ter um espaço de Hilbert, e nesse espaço de Hilbert, cada outcome que você tem na sua teoria, você tem que associar um projetor
PA, que vai projetar em algum subespaço desse espaço de Hilbert. Mas, como as medições M maiúsculo são completas, você quer que, nesse caso, a soma de todos os projetores dê entre... Você tem uma partição da unidade, mas para os cenários N, onde você tem uma coisa incompleta, isso não é necessariamente verdade. Você só tem essa caracterização aqui, que é uma condição mais fraca. E, novamente, nem sempre os seus cenários têm modelo quântico. Se a gente fizer usar a mesma coisa para o cenário de Specker, ele nem valoração tem, nem modelo quântico tem. Porque todas as medições aqui são completas, porém, se você tentar colocar projetores nas arestas, que seriam as representações dos seus, a descrição quântica dos seus outcomes, e tentar forçar que eles somam para a identidade, você vai ver que pelo menos algum deles não poderia ter uma projeção, que não é válido pelo modelo quântico. E acho que tem muito jargão aqui, mas eu ainda preciso falar de outro jargão, que são os estados. Então, a gente precisa descrever estados em um cenário de contextualidade. Então, todas as definições aqui meio que dependem do cenário em qual você está aplicando. Por isso, faz muito sentido você ter em mente que o cenário é uma coisa fundamental. E os estados, eles vão ser as distribuições de probabilidades que você vai assinalar para os outcomes, dependendo do quê? Dependendo de que nas medições completas, essas distribuições de probabilidades somam para 1, mas nas medições incompletas, elas são só menores ou igual a 1. Então, parênteses para quem conhece sobre os approaches de grafo, aqui dá para ver, talvez, já dava para ver antes, sim, mas aqui dá para ver a relação AFLS-CSW nesses dois aqui. Então, o de cima seria AFLS e o de baixo CSW, porque, bom, enfim, nos grafos de CSW de contextualidade, você não precisa que todas as arestas somem para 1, mas no AFLS você tem que ter todo mundo ali, uma descrição combinatorial. E o conjunto de todos os estados possíveis, a gente vai denotar por SC. Okay? Então, isso aqui é um estado qualquer, não necessariamente quântico. Agora, um estado quântico vai ser o quê? Vai ser quando você tem um modelo quântico para descrever o estado, certo? Pela regra de Born, basicamente. Então, se existe um estado quântico, primeiro tem que existir um estado, que não é sempre o caso, mas tem que existir também um modelo quântico, certo? Então, e nesse modelo quântico você vai ter... nossa, estou contando aqui do jeito estranho, né? Então, nesse modelo quântico, você tem o espaço de Hilbert e você tem também o estado onde você vai considerando o seu sistema, né? E aí a gente faz um conjuntinho de novo, todos os estados quânticos associados ao cenário, vai ser a gente vai denotar por QC, ok? E por último, eu vou falar, acho que é por último, né? Porque a gente está um pouco cansado de jargão, vamos lá. Esse é um particularmente importante, por isso que eu introduzi a noção de valoração antes, porque um estado de Cauchy-Specker, que a gente vai chamar um estado não contextual a la Cauchy-Specker, definido para um cenário de contextualidade, ele vai ser um estado, ou seja, uma distribuição de probabilidade sobre as saídas do seu experimento, que é simplesmente uma distribuição de probabilidade clássica PV sobre as valorações que você pode definir no seu estado, certo? Então, no seu cenário, né, principalmente. Então, essa é uma descrição clássica, ou seja, é como se você pudesse modelar as distribuições de probabilidades do seu cenário
a partir dessas perguntas, entre aspas, clássicas, dadas pela valoração, com uma aleatoriedade clássica dada por essa variável PV sobre as possíveis valorações, certo? Então, a gente denota eu vou denotar todo mundo, de novo, por CC, né, que é o conjunto que eu vou chamar de clássico aqui. E existem cenários de contextualidade que têm estados quânticos que não são descritos por estados de Cauchy-Specker. Essa é a graça, né? A teoria quântica permite que isso aconteça. Mas a gente tem um conjunto que é um resultado que é meio que reina sobre todas as noções de contextualidades, talvez. Não sei se no approach do Etibar isso acontece. Acontece, professora? Ops, estava mutado. Eu acho que não acontece. Não tem essa descrição em termos dos conjuntos bem definida? Na verdade, o que seria clássico é bem definido. Eu acho que os dois das extremidades estão bem definidos assim. Uhum. O que é o quântico é que eu não sei se é tão bem definido assim. Uhum. Porque lá no formalismo do Etibar, você tem o erro, né? Para você ter um quântico que se encaixa ali, ou ele é completamente não perturbante, que é o caso usual de Cauchy-Specker, então aquele novo formalismo meio que é irrelevante, e ele passa a ser relevante quando você tem erros no seu experimento quântico. E aí, como que você modela esse tipo de erro, o que você pode acrescentar ali, isso não é muito claro para mim. Que tipo de erro você permitiria ali e que tipo de distribuição você conseguiria gerar. Os dois da ponta, com certeza, estão bem definidos, sim. Mas o que está no meio, eu não sei. Que legal. Uma pergunta aí de pesquisa interessante. Sim, bem interessante, inclusive. Legal. Tá, então, eu deveria descrever, então, na maioria dos formalismos, esses três conjuntos satisfazem essas inclusões próprias, ok? Na maioria são inclusões próprias. Então, você tem caras que são Cauchy-Specker clássicos, mas que não são quânticos, e tem quânticos que não são também todos. Eu acho que, assim, por caso do Etibar, se você conseguir definir o que é esse Q, isso vai valer também. A minha única questão é se é claro, assim, se é fácil de definir quem que é o quê também nessa situação. Não sei. Boa pergunta. Legal. Tá. Então, continuando, agora eu vou chegar na parte de antidistinguibilidade. Então, todo esse formalismo aqui, ele é novo que usa coisas já conhecidas, ok? Então, todo esse jargão que eu introduzi, você não vai jogar fora, caso você não queira estudar esse trabalho. Outros trabalhos vão ter um jargão, se não o mesmo, muito, muito semelhante, ok? Então, só que até aqui eu acho que já foi útil como aprendizado. Agora, isso aqui é uma noção interessante, principalmente caso você pessoa que está vendo isso, possivelmente no futuro, estude, por exemplo, o teorema PBR. Esse tipo de coisa aparece lá no PBR. Eu sei que aparece, mas eu ainda não estudei esse teorema, mas é uma coisa importante para o teorema, pelo que eu entendi, mas que é uma ideia bem, bem bonitinha, assim.
Imagina que é o seguinte, imagina que a gente está fazendo lá um experimento com, sei lá, o pessoal de UFRJ, e eles mandam para a gente 3 estados, A1, A2 e A3. E ao invés de querer distinguir os estados, eu quero antidistinguir. Vou explicar o que é isso. Significa que eu quero fazer alguma medição, uma medição completa, ou seja, uma medição que eu tenho certeza todos os outcomes que vai sair, que caso eu receba um desses outcomes, eu consigo jogar fora pelo menos a possibilidade de uma das preparações. Em outras palavras, imagina que eles estão preparando esses 3 estados aí, A1, A2, A3. Eu quero fazer uma medição que me fale assim, olha, não sei qual foi que eles prepararam, mas eles não prepararam A1. Essa é a ideia. Ok? Não é exatamente distinguir, porque distinguir seria, essa medição aqui me diz exatamente que eu fiz A1, que eles prepararam A1. Essa outra aqui me diz que eles prepararam A3. Não é isso. Eu quero receber uma que me fala, eles não prepararam pelo menos A1. Isso seria meio que um hypothesis testing, né? Ou seja, você está querendo confirmar no hypothesis, na linguagem de estatística. Eu não sei, professor, se você sabe. Quando eu estudei hypothesis testing, eu estudei só entre 2 estados, mas aí é a mesma coisa. Antidistinguir e distinguir é a mesma coisa para 2 caras. Então, Mas não eu digo, sei. você tem uma hipótese nula, não tem? Você consegue formular uma hipótese nula, né? Ainda, ou não? Um pouco melhor o que você está querendo dizer por isso? Ou seja, o que você quer saber é qual estado que não foi... Repete o problema, então, para ver se eu entendi. Ou seja, Não é qual o estado que não foi preparado. Eles estão preparando... Não, pera. Calma. Acho que eu entendi o que você está falando. É exatamente isso, calma. Isso, vamos lá, isso é trick. É muito trick, é de ferrar a cabeça. Eles estão preparando esses 3, você obtém um outcome e fala, a preparação não foi A1 que eu recebi. Então, essa é a sua hipótese nula. Essa preparação não foi A1. Eu quero provar agora, eu quero mostrar que ela está errada. Já é um problema de hipóteses testing. Legal. Eu não sabia. Não, obrigado. Tá. Isso é um hypothesis testing, é um anti-hypothesis testing, tipo de hipótese nula. É isso? Não, eu digo, hipótesis testing não importa assim, ou seja, você tem uma hipótese que você quer E você negar testa. ou contestar, né? Ou seja, é binário, você quer dizer sim ou não, no fundo, né? A hipótese pode ser um evento que pode ser qualquer coisa. Sei lá, o paciente está infectado ou esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é isso. Eu não conheço muito essa nomenclatura, mas vou anotar aí e dar uma olhada, sim. Obrigado, professor. Legal. Bom, continuando, como que a gente poderia representar isso quanticamente? A gente poderia fazer assim. Esses estados aqui, para quem conhece contextualidade, são bem sugestivos, né? Mas, imagina o seguinte. Olha só o estado A1. O estado A1, eu posso escrever ele como combinação do A2 ortogonal ao A3 ortogonal, combinação linear. Então, se eu faço a medição de baixo e obtenho A1 ortogonal, eu sei que A1 não foi preparado. Uma outra maneira de ver isso é que o overlap entre A1 e A1 ortogonal é nulo. Mas o overlap é justamente a probabilidade de você obter o resultado A1 ortogonal, dado que foi preparado A1. Certo? Então, para essa tripla de estados, A1, A2, A3, existe uma medição, que é essa medição A1 ortogonal, A2 ortogonal, A3 ortogonal, que antidistingue esses estados A1, A2, A3. Esses estados formam essa descrição de contextualidade, num cenário de contextualidade, que eu mostrei antes, que era aquele cenário que eu falei, esse cenário aqui eles introduziram nesse trabalho. É esse aqui. Agora eu coloquei só os 0, 1 e -1, que é um pouco o que as pessoas
fazem é ignorar a normalização, descrever os estados assim, nessas provas de contextualidade, ok? Então, esses estados têm essa estrutura que cabem nesse cenário de contextualidade. Mas dá para você formalizar isso em termos operacionais, sem depender de teoria quântica. E essa é uma das coisas, talvez, mais bonitinhas que eles fizeram. Então, pelo menos aí já tem 3 coisas bonitinhas que eles fizeram. Essa coisa de antidistinguibilidade, de escrever isso no cenário, é legal, porque é uma maneira operacional, ou seja, sem a teoria quântica, de você descrever isso. Então, você tem um conjunto de outcomes do seu cenário que é antidistinguível. Se existir um outro conjunto no mesmo cenário de outcomes, que é parte de uma medição completa, isso é importante, porque você gostaria de receber, né, essa informação, com certeza, e que existe, para cada uma dessas duplas que você faz, A1, A1 ortogonal, A2 ortogonal, até a N ortogonal, você gostaria que existissem uma relação de medição parcial entre esses dois. Que é justamente a ideia você quer que tenha um overlap ali, que satisfaça uma característica específica, que você quer que esse overlap seja 0. E tem uma outra condição, que é uma condição de não trivialidade também, porque se no caso que o conjunto que você descobriu que antidistingue o conjunto que você está interessado não forma ele mesmo a medição completa, você tem que colocar essa condição 3 aqui para que a sua hipótese nula, igual o Gabriel estava explicando, não fique trivial. Porque é como se você pudesse usar um outro plano num espaço de Hilbert para jogar fora todo mundo e conseguir antidistinguir facilmente. Então, isso aqui está por um motivo técnico. Não vai ser importante para o que eu vou falar. E é exatamente o que eu estava conversando antes, né? E tem uma condição necessária e suficiente para 3 estados serem antidistinguíveis na teoria quântica, se você só olhar para o overlap deles. Eles vão estar dentro desse conjunto aqui. Okay? Então, se você tem 3 estados assim, se você encontra 3 estados na rua, você consegue testar se eles são antidistinguíveis ou não, fazendo os overlaps e vendo se eles satisfazem isso. Uma coisa não trivial se você encontra 3 estados na rua e eles são pairwise antisets, que é o que eles usam para construir a desigualdade de contextualidade. Então, vamos ver o que é isso. O que é isso? Pairwise antiset. Um conjunto pairwise antiset vai ser um subconjunto dos outcomes, por exemplo, ABC aqui, tal que existe ABC não, por exemplo, talvez ABC foi um nome ruim. É melhor. A1, A2, A3 estão em W. E esse conjunto é fracamente antidistinguível por pares se existe um outro elemento C, tal que todo par é antidistinguível. Certo? Então, o que significa isso em língua simples? Aqui, A1, A2 e A3 estão no meu conjunto W. A1, A2 e C são antidistinguíveis por esse cara aqui. A1C e A3 são antidistinguíveis por esse cara aqui. A2C e A3 são antidistinguíveis por esse cara aqui. Certo? É isso que significa ser fracamente antidistinguível por pares. Existe um cara ali que pega cada um dos parzinhos e usa eles para falar, a gente é antidistinguível. A gente é antidistinguível. Para cada um dos pares do seu conjunto. W aqui. Que não é W de Wagner, é eles que escolheram. E tem uma noção mais forte de antidistinguibilidade, que é difícil de desenhar, mas é que ao invés de ter um só outcome, você tem todo um contexto maximal
tal que para cada um dos outcomes desse contexto, eles são fracamente antidistinguíveis por pares. Então, se eu tenho duas caixinhas aqui, eu pego nessa minha caixinha aqui, uma saída dentro desse contexto maximal, todos os pares vão ser antidistinguíveis. Aí eu pego outro, todos os pares vão ser de novo antidistinguíveis, e assim por diante, para todos os elementos do contexto maximal. Em particular, para o cenário de UNO, que é esse grafo aqui, que eu tentei desenhar, nem sei se eu fiz muito corretamente, mas tudo bem. Isso acontece, você tem um contexto maximal aqui, C1, C2, C3, e eles antidistinguem vários caras aqui, em particular A1, A2, A3 e A4, esses caras aqui do meio. Ok? Esse cenário aqui é particularmente interessante porque é ele que eu vou usar para a prova de contextualidade. Então, esse cenário aqui, ele é um cenário super importante para a noção de contextualidade. Ele é um cenário onde você tem uma prova de contextualidade com muito poucos vetores. Você tem 13 vetores, que são esses vértices aqui. E é uma prova que é independente de estado também. Então, tem várias coisas interessantes sobre esse cenário. E o que eu vou usar aqui, na verdade, são só esses 4 estados aqui. A1, A2, A3 e A4. Mas, para isso, eu vou enunciar o teorema principal, finalmente, o teorema principal do trabalho deles, que é esse teorema aqui. Então, se você tem um conjunto que satisfaz isso que eu falei, antidistinguível por pares, em um cenário de contextualidade, então, todo estado ômega, que é um estado contextual, não contextual, no sentido de Cauchy-Specker, vai ter que satisfazer essa desigualdade aqui. Caso esse W seja só antidistinguível por pares, de uma maneira fraca, então a condição é que essa desigualdade ainda vale, mas para o outcome que você usou, porque agora ele não é mais um contexto maximal, ele é só um outcome, você tem que o seu estado tem que ser igual a 1. Então, esse é o teorema. E agora a pergunta que fica é, bom, todo mundo que for Cauchy-Specker não contextual, ou seja, clássico nessa definição, então a gente usa essa noção de classicalidade nesse contexto. Isso aqui tem que ser satisfeito. Será que a quântica satisfaz isso sempre? Não satisfaz, né? Senão eu não estaria falando aqui sobre esse trabalho e não existiria a área de contextualidade quântica, né? Mas vamos ver como que essa violação é satisfeita. Então, para o cenário de UNO, eu vou focar só nos estados aqui e, em seguida, eu só preciso mostrar que essa violação acontece. Então, a gente pega aqueles estados, esse C1, C2, C3 aqui é a base, né, do espaço, mas é também os estados que estavam no contexto maximal. E eu só pego esses estados A1, A2, A3 e A4, e a gente vai analisar esse cara aqui. A gente vai ver que esse cara aqui, fazendo as continhas, né? Então, aqui só estou mostrando as continhas. Quando a gente fizer e abrir as continhas, a gente vai ver que só ficam as diagonais, porque os outros termos são cancelados. Okay? Mas se só fica a diagonal, esse cara aqui é a identidade nesse espaço de 3 dimensões aqui. Então, a gente tem que essa relação é igual à identidade multiplicado por 4/3. E se a gente usar isso na definição, caso exista um modelo quântico, e existe, né? Então, se a gente usar isso, a gente vai ver que a gente atinge 4/3 naquela soma do Liefeld-Duarte, e ela é maior do que 1. Então, isso aqui é uma violação de contextualidade, onde essa desigualdade, na verdade, está sendo violada independente de estado quântico que você utilize.
Só precisa ser normalizado aqui. Valeu, professor. Tá bom, então eu acabei. Eu só queria falar algumas coisas rapidinhas. Então, eu gosto desse trabalho por esses motivos aqui. Eles introduzem um novo formalismo que eu particularmente gostei muito. O trabalho em si é muito bom de ler. Leiam, porque é muito bom de ler. Todo mundo que é do grupo da Bárbara deve ler esse trabalho. E eles provaram essa estrutura de antidistinguibilidade que parece ser muito interessante para esses cenários. Então, eu andei pensando nessas coisas, eu vou mostrar algumas coisas que eu andei pensando, que eu estou conversando com o Cris, que é o seguinte: eles só usaram condições suficientes de antidistinguibilidade. Mas tem todo um conjunto de outros caras. Esse aqui é um volume de overlaps quânticos que tem que ser satisfeitos. Então, a gente pode caçar violações ali, mas eu não sei quão geral isso. Será que isso é geral? Será que dá para fazer isso para várias dimensões? Será que dá para brincar com isso e achar várias violações que eles não acharam? Quando eu falei com o Chris, ele falou, é muito difícil. Tenta gerar aleatoriamente estados antidistinguíveis por pares. Você não vai conseguir. Mas você tem essas outras técnicas que usam um volume de espaços de overlaps que ajudam. E você encontra outras violações. Isso aqui já é, por exemplo, uma violação que eles não colocam lá no trabalho deles. Será que dá para fazer isso várias vezes? Será que isso aqui dá para ajudar a gente a colocar números, quantificar em números uma quantidade máxima ou mínima de vetores que você vai precisar para violar desigualdades de contextualidade ou para pelo menos criar grafos de contextualidade? Você sabe que, por exemplo, vários desses grafos de contextualidade têm as soluções máximas para state independent, mas talvez isso a gente possa falar também para state dependent com antidistinguibilidade. Será que isso não é possível? Eu acho que dá. Mais ainda, será que essa estrutura de antidistinguibilidade é relevante para todo o cenário de contextualidade? Ou seja, será que por toda prova de contextualidade tem lá uma antidistinguibilidade lá que a gente pode construir e usar isso? Mais ainda, se a gente olhar mesmo para esse volume, a gente vai entender por que às vezes você não consegue violação com alguns estados. Aqui do lado, por exemplo, eu estou plotando todos os estados quânticos possíveis, e aqui é o valor da soma ali do Leifer-Duarte para estados de Marunen em uma dimensão específica. Lá no paper, eles falam, a gente não consegue violar isso para esse vetor. Aqui eu estou falando que você não consegue violar isso para nenhum vetor, porque eu estou testando todos. Então, essa estrutura cria uma estrutura volumétrica ajuda você a entender algumas coisas. E tem mais coisas, né, que eles mesmos especulam. Assim, será que não tem outras desigualdades? Eles deram uma. Será que não tem... Se a gente não consegue achar outras desigualdades que usam antidistinguibilidade para provar contextualidade? Bom, é isso. Eu acho que esse é um projeto interessante, assim, e esse artigo não foi muito explorado ainda. Ele é super novo e as pessoas meio que erroneamente ignoraram ele. Assim, acho que é um trabalho bem legal. Então, fica aí esse trabalho de leitura aí. Eu achei muito, muito, muito gostoso de ler mesmo, assim, o trabalho. Eu concordo com você, Rafa. O trabalho realmente é ótimo de ler e eu achei ótimo, porque desde o meu doutorado, essa discussão desses dois frameworks de CSW e FS, eu nunca lembro todas as iniciais, mas né, desse de as medições são completas versus as medições são incompletas, parece um detalhe, né? Isso faz diferença
na descrição final, mas assim, eu acho que qualquer um que se interessa por um dos frameworks deveria automaticamente se interessar pelo outro, e não, as pessoas ficam brigando para ver qual que é o mais legal, qual que é o melhor. E estão brigando pelo menos desde 2013, que foi quando eu entrei na história, né? O quanto eles brigaram antes de eu aparecer, eu não sei. E esse framework deles mistura os dois de uma maneira muito legal. Também achei o paper muito, muito legal e acho que ele está sendo erroneamente ignorado. Assim, acho que ele tinha que ser mais explorado mesmo. Legal. Temos perguntas, pessoal? Para o pessoal do Land, deu para entender, seguir razoavelmente, gente? Ou não, né? Se não der também, tudo bem, acontece. Deu Acho que sim, Rafa. razoavelmente deu sim. Uhum. Assim, pra gente é mais difícil, né? Mas acho que tava bem didático, assim. Acho que deu pra gente Sim. pegar o máximo que daria em uma horinha. Não, essas coisas são bem difíceis mesmo. Aos poucos vocês vão escutar isso muito ainda, aos poucos vai entrando. Tanto bate até que fura, né? Uma hora cai a ficha, assim. Mas foi muito legal a apresentação, Rafa. Obrigada. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Obrigadão, Rafa. Obrigado. O que mais, gente? Você vai colocar o artigo no slide? Esse artigo? Posso colocar? Coloca sim. Obrigado. Bom, pessoal, acho que por hoje é só, então. Brigadão, A próxima Rafa. vai ser que dia? Vai voltar para terça ou aqui? Não sei. Eu vou olhar lá na planilha e mando lá. Na quinta-feira que vem, a gente tem seminário do balde. Acho que é quinta. É semana que vem? Não é semana que vem, é na outra, então eu não sei. Na outra, acho que é dia 11, isso, dia 11 a gente tem o seminário do balde.